Imagine isso. Você está no meio de uma festa lotada. Risadas ecoam ao seu redor, mas algo dentro de você grita em silêncio. Não é tristeza, não é raiva. É uma quietude profunda, como se o mundo inteiro fosse um eco distante, e você fosse o centro de um universo que ninguém mais vê. Você se olha no espelho e pensa: por que eu me sinto tão diferente? Por que as conversas superficiais me esgotam, enquanto uma brisa no parque me faz chorar de emoção inexplicável? Se isso soa familiar, pare tudo agora, respire fundo, porque hoje, no canal Respeito Sagrado, eu vou te dizer a verdade que pode mudar tudo. Você não está quebrado. Você foi escolhido. Bem-vindo, escolhido. Você se sente diferente de todos ao redor. Fique comigo pelos próximos 20 minutos. No final, você vai se sentir visto, validado e pronto para abraçar esse dom sagrado em toda a sua profundidade. Se inscreva agora e ative o sininho, porque almas como a sua merecem ser honradas. Vamos começar pelo começo. Lembra da sua infância? Aquela sensação de ser o esquisito da turma? Enquanto as outras crianças brincavam de pega-pega, você estava lá, deitado na grama, conversando com as nuvens. Ou na escola, quando as piadas dos amigos soavam vazias, e você preferia devorar um livro sobre mitos antigos, ou observar o pôr do sol como se ele falasse diretamente com sua alma. Eu sei, porque eu vivi isso. Aos 15 anos, eu me sentia um alienígena. Meus amigos falavam de festas e namoros, e eu sonhava com visões de florestas que nunca visitei, com vozes que me chamavam pelo nome em sonhos. Uma vez, durante uma aula chata de matemática, eu fechei os olhos e vi um círculo de anciãos indígenas ao meu redor, me dizendo: "Você é o guardião que acorda." Acordei suando, com o coração acelerado. Os outros riram. Eu me senti exposto. Mas e se eu te disser que esse diferente não é uma maldição? É o primeiro sussurro do sagrado te chamando. No xamanismo, que é o coração do nosso canal Respeito Sagrado, chamamos isso de chamada do guardião. É como se o grande espírito, ou o universo, como você preferir, colocasse uma semente em você desde o berço. Uma semente que brota devagar, te fazendo questionar tudo ao redor. Pense nas lendas antigas: Moisés no deserto, Buda sob a árvore, os xamãs das tribos amazônicas isolados em rituais de visão. Todos eles se sentiram diferentes, sozinhos. Mas era exatamente isso que os preparava para o chamado maior. Agora pare e reflita. Quantas vezes você evitou festas porque não se encaixava? Quantas vezes chorou sozinho porque ninguém entendia sua sensibilidade ao vento, à lua, às estrelas? Isso não é fraqueza, amigo. É o seu respeito sagrado se manifestando. É o universo te dizendo: você vê o que os outros ignoram. Você sente o pulso da vida que eles tapam com distrações. Mas o isolamento dói, não é? Ele nos faz duvidar. Será que eu sou defeituoso? Não. Você é escolhido para um caminho de cura. Primeiro a sua, depois a do mundo. E é isso que vamos explorar agora. Agora entramos no coração dessa jornada. O despertar. Se você se sente diferente, é porque está. Não por acidente, mas por design divino. No canal Respeito Sagrado, ensinamos que todo ser humano carrega um fragmento do sagrado. Mas alguns, como você, são guardiões ativos. Vocês são os que limpam o caminho para os outros, os que sentem as feridas coletivas como se fossem próprias. Deixe-me te guiar por 3 sinais inconfundíveis de que você é um escolhido. Preste atenção. Anote se puder. Primeiro sinal: a sensibilidade ampliada. Você chora com músicas que tocam o alma? Sente arrepios quando ouve uma história de superação? Ou pior, absorve as energias alheias como uma esponja? Isso é empatia xamânica. Não é sobrecarga, é um dom. Eu lembro de uma sessão de ayahuasca onde vi minha avó falecida me dizendo: sinta tudo, porque você cura tudo. Lágrimas rolaram, mas depois veio a paz. Experimente isso agora. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Sinta o ar entrando como luz dourada, limpando o que não é seu. Abra os olhos. Melhor. Esse é o seu poder se ativando. Segundo sinal: sonhos e sincronicidades. Quantas coincidências você ignora por dia?
Um livro cai na sua mão exatamente sobre o que você questiona. Um pássaro pousa na sua janela no momento exato de dúvida. Esses são portais. No respeito sagrado, chamamos de fios do grande tear. Uma vez, eu estava perdido em uma crise, deprimido, questionando minha sanidade. Então, um corvo me seguiu por 3 quarteirões. Na tradição celta, corvos são mensageiros. Naquela noite, sonhei com um ritual onde eu era coroado guardião. Acordei transformado. E você? O que o universo tem te mandado ultimamente? Visualize um animal totem ao seu lado. O que ele te diz? Terceiro sinal. O chamado para servir. Você se pega ajudando estranhos sem pensar, sentindo uma urgência de proteger a natureza, os vulneráveis, o invisível. Isso é o fogo sagrado acendendo. Mas cuidado, o escolhido não é herói solitário. Você precisa de uma tribo. Por isso, criamos este canal, um círculo sagrado virtual. Agora, a parte mais valiosa. Como honrar isso na prática? Vamos a uma meditação rápida de ancoragem. Sente-se reto, se possível. Coloque as mãos no coração. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure por 4. Expire pela boca, soltando qualquer tensão. Visualize raízes crescendo dos seus pés, afundando na terra fértil, ancorando você. Agora, imagine uma luz branca descendo do céu, entrando pela coroa da sua cabeça, fluindo pelo corpo como um rio de paz. Sinta essa luz preenchendo cada célula, honrando sua diferença como um dom sagrado. Fique assim por um momento. E quando estiver pronto, volte devagar, sabendo que você carrega essa força agora. Sinta isso? Essa é a energia do escolhido fluindo. Histórias como a de Malala, que sentiu o peso do mundo aos 15, ou dos xamãs Yanomami que dançam para curar vilas inteiras, todos começaram se sentindo diferentes. E você? Sua diferença é o seu superpoder. Ela te torna sensível o suficiente para curar, visionário o suficiente para guiar. Mas lembre, o respeito sagrado começa em você. Trate sua sensibilidade como um altar. Nutra-a com silêncio, natureza, rituais simples como queimar sálvia ou journaling sob a lua. Não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser autêntico em um mundo que finge. Seu diferente é o que o mundo precisa agora. Mais empatia, mais conexão, mais sagrado no cotidiano. Mas ser escolhido não é só luz. Há sombras. O isolamento pode virar solidão profunda. A sensibilidade, exaustão. Eu caí nisso, anos questionando se valia a pena carregar esse peso. Uma vez, em um retiro na Amazônia, eu gritei para o céu: por que eu? A resposta veio em uma visão. Porque você escolheu antes de nascer. Os desafios testam sua chama, mas aqui vai o segredo. Integre-os. Crie limites sagrados. Diga não às energias tóxicas. Cerque-se de almas afins. Junte-se a grupos espirituais ou comece um diário de gratidão pelo seu diferente. Lembre, o sagrado respeita o seu ritmo. Você não precisa salvar o mundo amanhã. Comece se salvando hoje. Sinta isso no peito. Você é suficiente. Seu diferente é divino. Agora, vamos aprofundar ainda mais nessa jornada, explorando as raízes ancestrais do escolhido. Imagine por um momento as tradições que ecoam através dos milênios, ligando você a uma linhagem invisível de guardiões. Nas culturas indígenas da América do Sul, como os povos andinos, existe o conceito de Pachacuti, um tempo de inversão onde os sensíveis, os diferentes, são chamados a virar o mundo ao avesso para restaurar o equilíbrio. Eu mesmo, em uma viagem aos Andes, sentei em um círculo de Quero, os últimos guardiões incas, e ouvi histórias de como as crianças escolhidas eram identificadas por seus sonhos vívidos e sua aversão ao barulho das vilas. Elas eram levadas para as montanhas, onde aprendiam a canalizar essa diferença, em visões que salvavam colheitas inteiras de secas iminentes. Pense nisso. Sua sensação de não pertencer pode ser um eco desses rituais antigos. Não é casualidade que você se sinta puxado para pedras, rios ou céus estrelados. É o chamado da Mãe Terra te reconhecendo como sua filha ou filho perdido. Eu tive uma experiência assim em Machu Picchu. Tocando uma parede de pedra, senti um pulso.
como se ancestrais sussurrassem segredos sobre minha própria linhagem. Lágrimas vieram, não de tristeza, mas de reconhecimento. E se sua diferença for a ponte para esses ancestrais, comece explorando sua herança. Pesquise mitos da sua cultura, visite um sítio sagrado próximo. Cada passo te conecta mais ao tecido sagrado que te tece. Mas não pare nas raízes. Vamos agora aos frutos dessa escolha. Como um escolhido, você carrega não só sensibilidade, mas uma responsabilidade criativa. Lembra daqueles momentos em que ideias fluem como um rio selvagem, poemas que escreve no meio da noite, desenhos que surgem do nada, ou até uma canção que compõe sem instrumento? Isso é o dom da cocriação com o divino. No xamanismo tolteca, chamamos isso de sonhar o mundo acordado. Eu pratiquei isso durante um ano de isolamento voluntário. Todo amanhecer, eu sentava com um caderno e deixava as visões fluírem, sem julgamento. O resultado? Um livro de poesias que ajudou dezenas de almas a se reconectarem. Você tem isso dentro de si. Experimente. Pegue um papel agora e escreva o que vem à mente quando pensa em meu dom sagrado. Não edite, só flua. Veja. Essa é a magia se manifestando. Use-a para curar. Crie arte que toque corações. Ou simplesmente compartilhe histórias em um blog. Seu diferente não é para ser escondido. É para ser compartilhado, como sementes espalhadas pelo vento, germinando em solos inesperados. Honre isso criando rituais diários. Uma taça de chá com intenções faladas, ou um altar com objetos que representem suas visões. Aos poucos, você verá como sua criatividade transforma o isolamento em impacto. E se eu te disser que há mais sinais, mais camadas para desvendar? Vamos a um quarto sinal. A atração por mistérios ocultos. Você devora livros sobre alquimia, tarô ou constelações, não por curiosidade passageira, mas porque sente que eles falam uma linguagem que você já conhece. Isso é o véu se afinando. Em tradições herméticas, os escolhidos são aqueles que lembram. Almas antigas reencarnadas para guiar a ascensão coletiva. Eu senti isso forte aos 25, quando um baralho de tarô caiu em minhas mãos por acaso. Cada carta era um espelho da minha alma, revelando padrões que eu negava. Uma leitura mostrou o eremita, e chorei ao ver como minha solidão era, na verdade, um retiro sagrado. Reflita, quais mistérios te chamam agora? Astrologia? Ervas medicinais? Comece devagar, leia um capítulo por dia ou consulte um oráculo simples. Mas com respeito, o sagrado não é brinquedo. Crie um espaço dedicado, acenda uma vela e pergunte: o que preciso saber? As respostas virão, tecendo sua diferença em sabedoria profunda. E lembre, isso não é para ego, é para servir, iluminando caminhos para outros que tropeçam no escuro. Agora mergulhemos nos rituais práticos para nutrir esse fogo interior. Porque conhecimento sem ação é como uma semente sem terra, estéril. Vamos começar com o ritual da água sagrada, inspirado nos povos aborígenes australianos. Encha um copo com água pura, segure-o sob a lua cheia, ou imagine se não for noite. E sussurre: eu honro minha diferença como o fluxo que purifica. Beba devagar, sentindo a água lavar dúvidas. Faça isso semanalmente. Eu o uso há anos, e ele transformou minha exaustão em clareza cristalina. Em seguida, o círculo de pedras, um ritual celta para proteção. Colete 5 pedras da natureza, uma para cada direção: norte, terra, estabilidade; sul, fogo, paixão; leste, ar, inspiração; oeste, água, emoção; centro, espírito, você. Coloque-as em círculo no chão, sente no meio e medite: eu sou o centro do meu universo sagrado. Visualize barreiras de luz erguendo-se. Isso me salvou durante uma fase de energias vampíricas no trabalho. De repente, limites se firmaram como montanhas. Por fim, o banho de ervas para renovação, raiz nas tradições afro-brasileiras. Ferva a casca de romã, folhas de guiné e sal grosso. Tome um banho morno, imaginando toxinas saindo pelo ralo. Cante uma canção intuitiva enquanto faz. Após, unte o corpo com óleo de oliva, afirmando: meu corpo é templo do escolhido. Esses rituais não são obrigações,
São convites para dançar com o divino. Integre um por semana e veja sua energia florescer. Mas e as dúvidas que surgem, como ondas em um mar calmo? Todo escolhido as enfrenta. E se eu estiver louco? E se for só imaginação? Eu sei bem. Após minha primeira visão xamânica, passei noites em claro, questionando minha sanidade. Liguei para um mentor que me disse: dúvida é o teste do guerreiro espiritual. Nas filosofias estoicas misturadas ao budismo, a dúvida é mestra, não inimiga. Ela te força a discernir o verdadeiro do ilusório. Aqui vai uma ferramenta: o diálogo com a sombra. Sente a inquietude, feche os olhos e pergunte a sua dúvida. O que você protege? O que teme? Escreva as respostas sem filtro. Na minha prática, isso revelou medos de rejeição herdados da infância, transformando-os em aliados. Outra, a afirmação ancestral. Diariamente, olhe no espelho e diga: eu sou descendente de guardiões. Minha diferença é herança de luz. Repita até sentir a verdade vibrar. E quando a dúvida apertar, volte à natureza. Caminhe descalço na terra, deixando o chão absorver o peso. Aos poucos, a dúvida vira degrau, elevando você a certezas inabaláveis. Finalmente, vamos tecer o tecido da comunidade, porque nenhum escolhido caminha sozinho para sempre. Imagine círculos onde almas como a sua se reúnem, não em templos frios, mas em fogueiras virtuais ou reais, compartilhando visões sem julgamento. No canal Respeito Sagrado, incentivamos os círculos de chamado, grupos online semanais onde você compartilha um sonho ou sinal e recebe reflexos amorosos. Eu facilitei um na pandemia. Uma participante, sentindo-se alienada em sua cidade grande, descobriu que seu diferente era canal mediúnico, ajudando famílias a se reconectarem com entes queridos. Comece pequeno. Convide um amigo sensível para um chá ritualístico ou junte-se a fóruns espirituais. Lembre das palavras de Rumi: além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu te encontrarei lá. Sua tribo está esperando. Pessoas que veem sua aura sem precisar de palavras. Nutra essas conexões com escuta sagrada. Ouça sem consertar, só testemunhe. Assim, o isolamento se dissolve em irmandade e seu dom se multiplica, curando ondas de almas interconectadas. Então, se você chegou até aqui, e eu sei que sim, porque almas escolhidas não desistem, saiba disso. Seu sentimento de ser diferente não é uma barreira. É uma ponte para o sagrado. Abrace-o. Honre-o. No canal Respeito Sagrado, estamos aqui para caminhar com você. Obrigado por dividir esse tempo sagrado comigo. Se isso tocou você, curta, comente abaixo qual é o seu sinal de escolhido e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se para mais jornadas como essa. Namastê. Que o grande espírito te envolva em luz. Até a próxima.